noite, Guarulhos! Boa noite, meus amigos das redes sociais. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu entendo, Lucas Braga e Felipe Poc, né? Toda hora que você tem a dupla campeoníssima de audiência que se deve comemorar. Eu acho que você homenagear a mulher tem que ser todo dia. Afinal de contas, a mulher é muito especial. E evidentemente que em nome da minha primeira-dama, doutora Iracema, vai aqui um grande beijo a todas as mulheres desse país. Você acompanha o debate Guarulhos de segunda a sexta, aí no Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre às 20h30. Perdeu a entrevista? No nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Meu amigo Felipe Poy, vamos ao portal de notícia Guarulhos em destaque.com.br na tela. Notícias de Guarulhos. 12 estabelecimentos foram autuados no primeiro dia da fase vermelha em Guarulhos. Humorista do SBT morre de Covid no HMU. Tem mais, hein? GCM atende 52 chamados de perturbação ao sossego público e aglomeração no fim de semana em Guarulhos. Atendimento para o bilhete do desempregado funciona em novo horário a partir de segunda-feira. E tem mais um portal Guarulhos em Destaque trazendo aí: o Palmeiras derrota o Grêmio e conquista o tetra da Copa do Brasil. Obrigado, meu amigo Felipe Poy. Vamos apresentar as nossas convidadas desta segunda-feira, toda ela especial. Eu vou começar com a minha amiga, ela que é empresária, Keiko Nabeshima. Como é que é isso aqui? Nabeshima. Eu queria saber por que alguém consegue dificultar o trabalho do apresentador. Primeiro que eu não sou japonês. Brincadeira. Boa noite, Keiko, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite, adorei. Parabéns pelo seu dia. O nosso dia todos os dias, né? Olha, mas é muito ligado. Especial a gente saber que tem um dia só nosso. É verdade, é verdade. Sabe o que é isso? É dia do consumo. É dia pra gente... Ô, Lucas, comprou o presente da namorada, tá tudo certo, graças a Deus. A Mayara de Lara, assessora política. Boa noite, Mayara. Boa noite, Geraldo. Muito obrigada por representar as mulheres aqui de Guarulhos, chamar eu e a Keiko. Ah, com certeza. Você sabe que hoje, meu filho, pai, você tem que convidar duas mulheres hoje para falar do Dia Internacional. E eu acho justo. Por quê? Olha, mesmo nós estamos no século XX, a discriminação à mulher é um negócio absurdo. Eu estava vindo agora para a emissora, eu estava ouvindo uma emissora de rádio dizendo que mais de 50% das empresas não contratam mulher para chefiar, para comandar. É um absurdo. Eu vou começar com a Mayara. O que você acha, Mayara? Por que os homens ainda dominam o setor empresarial na presidência de grandes empresas? Por que será? Olha, Geraldo, eu nunca trabalhei em empresa privada, então, assim, é meio complicado eu falar a respeito disso. Mas, por exemplo, em relação a... Eu acho que as mulheres hoje, elas têm o mesmo nível de estudo, de tudo com os homens. Eu acho que é muito ruim ainda a gente estar vivendo no século que a gente está, vivendo ainda essa diferença, essa desigualdade. Eu acho muito... E você acha que essa desigualdade, ela permanece porque a mulher, ela não exige o seu espaço, ela se acomoda? Você entende que seja isso? Eu acho que não, Geraldo. Eu acho que, assim, eu vou falar por mim. Eu não sou uma mulher nem um pouco acomodada. Eu acho que a mulher é sinônimo de força, né? Nós não somos força física. Mas eu acho que a mulher, ela tem a força dela natural, interna, né? Nós somos guerreiras, a gente vai, faz acontecer, cuida de marido, filho, casa. Então eu acho que é bem complicado, assim, falar que a gente não tem que a gente se acomoda. Não, eu não acho que seja isso, não. É o mercado que se fecha. Eu acho que sim. Deixa eu falar com a Keiko. Keiko, você tem filho, casada, o marido São Paulino, meu amigo. Agora, você acha que esse mercado empresarial, por que ele discrimina a mulher?
eu acho que é uma questão cultural, né? Já vem lá de trás e a gente foi conquistando isso aos poucos. Eu acho que agora, nesse século que a gente está, tudo que a gente está vivendo, até essa questão da pandemia, mostrou que a gente consegue fazer tudo em casa, que a gente não precisa estar na empresa, né? Nem tudo, ó, mas a maioria das coisas a gente consegue fazer. Porque, assim, muitas empresas tinham discriminação, porque a mulher, ela tem filho, ela tem que levar para a escola, ela tem que ir no médico, então a gente acabava perdendo ponto por causa disso. Fica grávida. É. Você acha que essa coisa da mulher ficar grávida, e tem muitas mulheres que abdicam do direito de ter filhos, para não perder emprego, é verdade isso? É, muito. Com certeza. Eu tenho amigas que trabalharam muito e falaram, agora é minha fase de ter filho. Depois não conseguiu ter filho, porque trabalhou tanto e acabou sempre se privando disso, depois não conseguiu ter. Perdeu o time, né? Porque existe uma data que os médicos entendem que até os 40 anos ainda, a data, digamos, limite, sem risco da mulher ter o seu filho. Mas, enfim. Agora, uma outra coisa que a gente observa, que em casa, dependendo da educação que você recebe, começa a discriminação em casa, né, Mayara? Bom, eu não sei. O meu pai, graças a Deus, não sempre tem. foi... Não. Você nunca ouviu dizer que alguma amiga sua... Sim, com certeza, com certeza. Ah, porque a mulher tem que ser dona de casa. O marido pode sair pra tomar cerveja, a mulher assim, não. Graças a Deus eu não fui criada assim. O meu pai sempre falou, Mayara, vai, faz acontecer, você... Sabe, assim, eu sempre estudei, eu sempre fui atrás dos meus objetivos. Então, pra mim, isso é algo que nunca passou pela minha cabeça, assim. Eu nem sou uma mulher que hoje... penso, eu quero ser dona de casa e tal, porque eu realmente gosto dessa coisa de ir trabalhar, ir atrás dos meus objetivos, e é isso que eu falo também para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Vá, estude, faça suas coisas, entendeu? Não fique esperando cair do céu, corra atrás dos seus sonhos, objetivos, você é tão capaz quanto os homens. Agora, Mayara, eu queria ouvir de você e também da Keiko. A Keiko falou algo interessante, que o homem pode ser para tomar cerveja, é verdade. E por que as mulheres não podem tomar cerveja com suas amigas? Não, agora está mudando. Está mudando, bastante, né? Mas ainda tem alguns casos que o homem sai para fazer certas coisas e a mulher não sai tanto, ou prefere chamar as amigas em casa. Então, eu acho que ainda existe um pouco de pensamento machista da parte do homem. E tem outras mulheres também que elas não vão, entendeu? Que elas preferem ser dona de casa, cuidar do lar. É muito cultural, depende muito da cultura, do que elas viveram, né? Agora, essa discriminação, eu vou subir o tom da discriminação, porque esta semana também, um grande veículo de comunicação em rede nacional fez uma matéria a respeito da mulher. Aí, nessa matéria, eu queria que você em casa, que está me acompanhando nesse exato momento na rede social, eu queria perguntar para você, é exagero dizer que a mulher negra é bem mais discriminada ou não? Mayara. Olha, eu acho que assim, isso em relação a ser negro e tudo mais, isso já é um problema que a gente vem lidando há muito tempo. Mas eu acho que hoje tem lugar para todo mundo. Eles são tão competentes e tão maravilhosos quanto todos nós. Eu acho que a gente não tem que separar um ou outro, sabe? Eu acho que não deve existir isso. Porque tem pessoas tão competentes quanto. Eu acho que cor não revela competência, sabe? E eu acho que tem pessoas maravilhosas. Olha, recebi a notícia agora. Acredite se quiser. O ex-presidente Lula volta a ser elegível. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anula todas as condenações do petista no Lava Jato em Curitiba. Essa matéria está no site do Supremo Tribunal Federal. Desta segunda-feira, repito, o ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, volta a ser elegível. Isto é Brasil. Agora, Keiko, eu quero perguntar para você que hoje a gente continua falando de discriminação e eu fiz essa pergunta para a Mayara, eu queria ouvir de você. No seu relacionamento de amigas, você já ouviu algum tipo de desabafo? Muitos. Nesse sentido? Já. Não, muitos desse sentido, alguns já. Mas eu acho que algumas vezes, como que eu posso dizer, a própria pessoa, vamos supor, se coloca
distante. Naquela cabeça dela, às vezes se coloca distante, ele falou, às vezes você nem fala com esse intuito, mas a pessoa já, ela aceita aquela informação achando que é discriminação, entendeu? Tudo depende de como você vê a situação, né? Então, às vezes, as pessoas se sentem discriminadas, mas porque ela, na cabeça dela, acha aquilo, não porque a outra pessoa discriminou, entendeu? Olha, é evidente que você em casa está perguntando, Geraldo, por que dessa discussão? Hoje, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, a gente tem acompanhado os desafios das mulheres em todos os sentidos. Por exemplo, no trabalho, uma mulher abrir seu próprio negócio, e agora na pandemia, a participação da mulher, segundo o Sebrae, reduziu e muito. Por que dessa razão? O que você entende? Por que a pandemia atrapalhou o plano de muita gente, principalmente das mulheres, Mayara? Olha, eu acho que isso já é algo que vinha acontecendo, como eu falei, né? Eu acho que a pandemia, ela só aumentou os números, né? Em relação à falta de emprego e tudo mais. Eu acho que... Não acho que a pandemia em si, né, gerou mais esse problema. Eu acho que já vinha esse problema, é um problema que a gente já enfrenta há um bom tempo no Brasil e... Então eu acho que não é algo que... Não, e também eu acho que a questão das mulheres perder um pouco o espaço agora foi porque os filhos ficaram todos em casa, né? Sim, com faz um ano sem ter aula, quem quer cuidar dos filhos? Então sobra sempre pra mulher, né? Verdade. Eu estou conversando com a Mayara Lara e a Keiko, as minhas convidadas dessa segunda-feira. Meu amigo Felipe Pai, vou fazer um break news, daqui a pouco a gente volta para falar de assédio da mulher no trabalho. Eu volto em 1 minuto. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Você sabe qual é o problema? Estamos de volta dessa segunda-feira. Você sabe qual é o problema do nosso judiciário? É que cada hora eles analisam as situações dependendo de quem é o autor da denúncia. Essa que é a grande verdade. Quantas pessoas são presas no Brasil por roubarem, o roubo está errado, uma caixa de bombom, um chocolate, mas, enfim, não é programa policial. Deixa eu voltar com as minhas amigas do Dia Internacional da Mulher, com a Mayara e a Keiko. Agora, minhas amigas, o que vocês estão fazendo para ajudar a sociedade, para ajudar o próximo? Mayara. Bom, Geraldo, foi o que eu falei. Geralmente, as mulheres, elas têm uma mania de competir entre elas, né? E eu acho que Deus, ele tá levantando uma geração de mulheres hoje que elas não competem, mas que elas se completam. Assim como eu e a Keiko, né? A gente tem uma ONG aqui em Guarulhos, onde a minha ONG chama Mais Amor e a dela Fazendo a Diferença. E nós duas sempre estamos juntas. Nós unimos as ONGs e fazemos com que a nossa ação dê certo. Então, eu acho que as mulheres, elas têm que parar de ficar competindo entre elas. Muita vaidade, né? Muita vaidade. Eu acho que a gente tem que, na verdade, se juntar e uma mulher ajudar a outra. Porque tem coisas que eu superei na minha vida que eu posso ajudar outra mulher que está passando por aquilo. E, na verdade, em todas as áreas, né? Tanto a do trabalho quanto a de relacionamento, vida pessoal, enfim, de tudo. Então, o que eu e a Keiko, a gente tem feito para ajudar o mundo e
colocar um pouco as mulheres, né, para liderar essas frentes, ajudar nas ações sociais, ajudar na política, né? Eu também tenho a minha frente na política há muitos anos, trabalho 10 anos na política, e é o que eu tenho feito, assim, eu gosto muito disso e eu quero que esse mundo melhore. E eu quero poder fazer minha parte como mulher. Cleia, o que você? O que você pensa a respeito? O que você tem feito para ajudar o próximo? Eu tenho feito algumas coisas, né? Por Alguns exemplo? projetos. Como a Mayara falou, a gente está aqui um pelo outro, e principalmente na área de social. Na área de social a gente está para ajudar, então não pode ter vaidade, nada disso, né? Um dos projetos que eu tenho feito, que eu tenho gostado muito, é ajudar as cooperativas de reciclagem. O que eu acho mais importante nessas cooperativas são que eles são invisíveis, a gente não dá importância para o trabalho deles, no meio ambiente. Inclusive, semana passada a gente foi lá, né? Retrasada. E a gente tem 7 cooperativas em Guarulhos e 70% são só mulheres que trabalham. Só mulheres? Só Sim. mulheres. Muito bacana. E eles são responsáveis por 250 toneladas de lixo da nossa cidade. Agora, imagina se não tivesse isso, como que a gente ia estar? Então, para você ver, em alguns cargos, em alguns segmentos, são mais mulheres. Em outros, o que você falou, em cargos maiores, são homens que têm mais experiência e tal. Sim. Mas nesse cargo, é só mulher. Sim. E são mulheres que às vezes nem são vistas, né? Pela sociedade. Elas faziam um trabalho tão importante porque... Não é, a gente foi a Keiko, a gente foi entregar a cesta básica pra elas e tudo mais, e a gente viu que assim, elas não são vistas, elas recolhem, fazem a reciclagem, todo o lixo, é muito lixo da nossa cidade, sabe, elas fazem um papel maravilhoso e que às vezes não são nem vistas, e a gente como social tenta fazer isso, sabe, olhar pra quem realmente tá precisando, olhando para as mulheres também da nossa cidade. Levar um pouco de amor, um pouco de amor, com certeza. Né? Olha só, a matéria do portal Guarulhos Destaque: ser mulher é enfrentar um desafio diferente todos os dias. É superar barreiras, muitas vezes invisíveis. Apesar de serem a maioria da população brasileira, 51,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, elas ainda enfrentam cenários desiguais, seja na divisão das tarefas domésticas ou nos ganhos no mercado de trabalho. Muitas vezes elas assumem tripla jornada. Saem para trabalhar, cuidam da casa, dos filhos. Em vários lares, elas são arrimo e sustentam sozinhas suas famílias. Segundo dados do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica, em 2018, 45% dos domicílios brasileiros eram comandados por mulheres. O que vocês acham dessa pesquisa? Vocês são maioria, né? E também, segundo essa própria pesquisa, em 45% dos domicílios brasileiros são comandados por mulheres. Ou seja, muita gente casa e separa também. Nessa pesquisa está inserido isso. Você acha que a separação também é outro desafio da mulher? Muito. É o que eu converso sempre com a Mayara. O casamento é um constante aprendizado. E nós que somos mulheres, temos que ter muita sabedoria, né? Para levar um casamento. Porque não é fácil, né? A vida a dois em conjunto numa casa não é fácil, né? É um desafio. Você. Eu acho você que não é casada. Eu ainda não sou casada. Eu acho que a mulher, ela é o pilar, né? A mulher, ela tem que ajudar em casa, ela tem os deveres dela fora, com os filhos, com o marido. Ainda resta tempo para dar carinho pro marido, enfim. E a Keiko, ela sempre me ajuda, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque às vezes ela fala, amiga, nós temos que ter sabedoria para lidar, como ela tem mais experiência, é casada, já tem filho, então a gente sempre conversa sobre isso. Realmente é um desafio, né, hoje no Brasil, o fato da separação, acho que nem só no Brasil, né, eu acho que no mundo inteiro as pessoas têm se separado, eu acho que o casamento tem sido algo... Eu acho que as mulheres não têm se valorizado, eu acho que os homens não têm valorizado as mulheres, eu acho que tem algo que cultural, assim... Bagunçou demais. Bagunçou demais, eu acho que as mulheres, elas não se valorizam mais, elas não olham mais pro homem e falam, nossa, eu quero que ele me trate com gentileza, com cavalheirismo, eu acho que não tem mais isso, sabe? Eu vejo na minha geração, as mulheres, elas aceitam qualquer coisa e assim... É algo que, às vezes eu falo, meu Deus, mas você vai aceitar o cara falar desse jeito com você? Então, são coisas que eu acho que se perdeu muito na minha geração e nas que estão por vir também, né? Agora, vocês acham que o assédio sexual
tem sido talvez o maior desafio das mulheres no trabalho. E hoje, segunda-feira, o Ministério da Justiça, num grande mutirão da justiça no Brasil, foram presos homens que agridem suas esposas. Como é que você vê esse tipo de comportamento masculino? Então, isso a gente vê em todas as classes, né? Mas eu acho que a mulher também tem que saber se colocar e ela tem que saber se impor. Se ela aceitar a primeira vez, ela vai aceitar sempre. Isso não só dela com o marido, mas na empresa, sabe, o chefe dá em cima dela, qualquer coisa. Na hora ela já tem que se impor e cortar. Sim. Se não for na hora, aquilo vai pra frente, vai ficando cada vez pior, entendeu? Isso depende da mulher, porque quando a mulher, eu acho que o assédio, a culpa é dos dois. Sim, se a mulher deixar, porque não, nada, desculpem mulheres. Né, o vovôzão Geraldo aqui, aliás, um beijo para meus 2 netos lindos, que aliás um vô lindo como eu não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. O João Miguel e o Guilherme, meu Deus do céu, esse vô aqui passou um domingão com os netos em casa, com as noras, cachorro, um negócio. Então, eu vejo o seguinte, quando o casal se respeita, que é um relacionamento sério, não vai existir o assédio. Sim. Vai existir o respeito. Quando existe o respeito, existe um bom relacionamento duradouro. Isso. Não é verdade isso? Agora, ao contrário, aí tem um crime, né, Mayara? Porque o assédio, ele é crime. Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito isso, né, no dia a dia, na prática. As mulheres, elas sofrem com isso em todos os aspectos. Eu acho que nem só no trabalho. Por exemplo, a gente está passando na rua, você pode estar de burca. Hoje tem homem que realmente passa dos limites, assim, surreal, de gritar coisas que você fica até sem graça no meio da rua. Então eu acho que não só no trabalho, né? Nós mulheres sofremos bastante com isso. Acho que sim, a mulher ela deve ter um posicionamento. Eu acho que não deve ser algo que, fez uma vez, é normal, ele vai melhorar. Não, entendeu? Fez uma vez, corta, não conversa e segue a vida. Eu acho que ficar deixando esse tipo de relacionamento na sua vida não tem cabimento, sabe? E em todos os aspectos, até no trabalho. Eu acho que se você tem um chefe ou alguém que faça isso, eu acho que o mínimo é cortar, sabe? Não, isso aqui tá errado, por favor, ou você me trate com respeito ou eu tô saindo. Porque, olha só, a gente percebe que muitas vezes a mulher fica com medo de perder o emprego. Aí ela guarda esse segredo por muito tempo. Quando ela descobre aquele pequeno problema, um grande problema. Aí eu pergunto para vocês, por que muitas aceitam? Não, e deixa eu chegar nesse ponto, né? Por favor. Por que aceita e deixa eu chegar nesse ponto? Porque assim, é que cada pessoa tem uma forma diferente de reagir numa situação. Se é comigo, eu já corto na hora. Mas cada pessoa reage de um jeito. Então não dá pra gente poder generalizar uma situação, uma resposta, entendeu? Uhum. Mas realmente é isso que acontece. A pessoa acaba empurrando com a barriga. Mas a gente tem que ser corajosa. A gente é corajosa pra tanta coisa, não vai ser corajosa pra cortar uma situação dessa. É verdade. Não é? Porque hoje a gente percebe uma coisa. Na pandemia, a China foi o país onde aconteceu o maior número de separações. No Brasil, não chegou a esse ponto, mas também aumentou. A que se deve, nesse período de pandemia, eu ainda vou continuar com a senhora casada, né? Eu tenho uma senhora casada e tenho uma senhora solteira aqui. Então, Keiko, por que a pandemia foi um grande teste para o relacionamento entre casais? Porque eles ficaram muito mais juntos, né? Ah. Então, assim, teve teve famílias que os dois ficaram trabalhando no home office em casa, Sim. né? Então, os dois, é difícil. Relacionamento é difícil pra gente aturar a pessoa ali o dia todo com os defeitos dela, com as manias dela, não é fácil, né? E na casa da gente é onde a gente extrapola, né? No emprego a gente ainda se contém um pouco pra falar tal, na casa da gente não. Então, e isso que você me falou da China, eu achei engraçado, porque ainda assim as mulheres lá são muito submissas, né? Sim, Aqui sim. não, os dois trabalham, tal, mas ainda assim elas são muito submissas. E separar assim,
Mas foi isso, acho que na pandemia aflorou, né, assim, potencializou muita coisa que às vezes a família já tinha, né, então ficar muito junto ali foi onde que mostrou, né, quem é quem. Quem é quem. Para você, o que é assédio moral no trabalho? É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e sem simétrias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e de longa duração. Isso é uma vergonha, como diz Moro Casoy. Agora, na sua opinião, Mayara, a pandemia foi um teste para dizer assim, de quem gosta, o respeito e o carinho permaneceu. Mas quem não gosta, houve a separação, você tem essa opinião? Olha, Geraldo, eu acho que, assim, a pandemia, como eu te falei, ela foi um divisor de águas, né? Eu acho, assim, que quem tava bem, continuou bem. Porque quem já mantém o respeito do casamento, não tem como a gente generalizar e achar que a pandemia foi a causadora desse enorme número de separações. Eu acho que se a pessoa já não tinha um casamento bom, então ela, na verdade, ela piorou, né, a situação. Eu acho que quem tinha respeito, quem tinha um relacionamento sólido, manteve esse relacionamento com a pandemia ou sem pandemia. Agora, quem já tinha problemas com a mulher no passado e, enfim, antes da pandemia, isso só, na verdade, levantou à tona tudo que tinha debaixo do tapete ali, mal resolvido entre os dois. É verdade. A estratégia do agressor de assédio: escolher a vítima e isolar do grupo, impedir de se expressar e não explicar o porquê. Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares. Isso é uma das estratégias do agressor de assédio. Senhores, Break News, Felipe Pó, daqui a pouco a gente volta. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta nesta segunda-feira. Boa noite, mulheres, o meu Brasil varonil. Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, segunda-feira, especial, conversando com a Mayara Lara e com a Keiko, empresária. Hoje, programa todo ele especial. Hoje eu vou iniciar esse bloco conversando com a Mayara. Desafio da mulher morar sozinha. É o grande teste para uma etapa complementar, se ela decidir ter um relacionamento mais sério, Mayara, você entende desta maneira? Olha, eu vou te falar que é bem desafiante morar sozinha. Eu, pelo menos assim, eu não gosto de... Assim, eu nunca tive essa coisa muito de dona de casa, então eu acho que é um grande desafio pra mim morar sozinha. Ainda mais fazer compra. Hoje, graças a Deus, a gente tem iFood, então eu peço iFood, peço mercado, né? Faço mercado até pelo aplicativo. Então, tudo ajuda muito. Mas é um desafio. É um desafio morar sozinha e você se acostuma.
sabe? Você não tem ninguém ali te cobrando. Sabe o que acontece? Você fica mais exigente. Exato. Quando você for morar com alguém, tudo vai te irritar na casa. Porque você tá acostumado. Tudo arrumadinho. Tudo do meu jeito, eu posso almoçar a hora que eu quero, enfim. É tudo muito do nosso jeito quando a gente mora sozinho. Então eu acho que é algo que você começa a pensar muito mais. Ai, meu Deus, meu marido vai ter que ser assim, ajudar nisso, porque eu não vou querer fazer sozinha. Enfim. É verdade que existe uma pesquisa de muita gente que começa um relacionamento mais sério, mas se permite, olha, você mora na sua casa, eu moro na minha. Tem muita gente assim. Muitos famosos, assim. Famosos. Você dorme no seu quarto, eu durmo no meu, não tem umas coisas assim? Mas calma, eu fico me perguntando, gente, senhores, me ajudem. Como é que alguém, num relacionamento sério, aí não, você vai dormir no seu quarto, então é melhor não ter, ok? Que bendito relacionamento é esse? Em quarto separado, então não. Eu continuo morando no meu apartamento. Você entende dessa maneira, Mayara? Com certeza. Ou vai morar na mesma... O casamento é isso, é a gente aprender a ceder um pouco, né? E a entender um lado do outro para os dois ficarem juntos e conviver feliz, né? Porque olha só, gente... Eu acho que foge totalmente, né? Você dormir em quarto separado ou em casa separada, então por que você vai casar? Assim, não tem o casamento é assim, quando depois você passa dos 30, casamento, o marido começa a dormir no sofá, assim, tipo fantástico, aí vai dormindo. Se ele não levantar, a mulher deixa dormir no sofá. Você pensa que acontece com o Geraldo, né? Mas assim... Não, o meu japonês eu não deixo, não. Não? Quanto tempo você tem de casada, Kate? 10 anos. É pouco. Eu tenho 38 anos de casado. Aí eu começo a dormir no sofá. É assim, eu começo a ver um filme, ela fala assim, ó, ô cidadão, meia-noite, você vai subir, ela dá um aviso. Eu digo, não, vou ficar mais um pouquinho. Só que, o cidadão aqui, cochilo, né? A idade, ela não desce. Aí daqui a pouco eu acordo com o pescoço torto. Falei, mas dona Marisa não me chamou. Eu avisei que eu não ia chamar. Né? Ela falou assim, você está com graça? Eu não chamei. Não está com graça. Né? Então, olha só, eu acho que o casamento, ele tem várias fases. Né? E para que ele tenha vida longa, eu acho que o melhor segredo é o respeito. O relacionamento, para ser duradouro, a palavra respeito significa o seu espaço, o meu espaço, ser transparente. Com certeza. Porque a partir do momento que não houver a transparência... Um escondendo coisa do outro. Não vai dar certo. Não dá. Uma hora essa bolha estoura. Tipo assim, porque você não me fala... Não tem coisa pior. A mulher chega pra você... O que é isso aqui? Explica pra mim. Você vai explicar o inexplicável. Essa que é a grande verdade. Agora, eu perguntaria para vocês o seguinte, Mayara. Você que é mais jovem, você hoje percebe que a mulher, muitas vezes, ela perde um relacionamento porque, num primeiro encontro, ela ficou decepcionada pelo caráter daquela pessoa ou porque ela ouviu de alguém, olha, não fica com esse rapaz porque... ele não tem uma boa índole, quer dizer, você não se arrisca pro teste. Alguém passou informação para você e você escuta e não permite o relacionamento? Como é que se faz? Olha, eu acho que assim, as mulheres, elas também têm algumas coisas que elas fazem como os homens. A gente já puxa a capivara logo de começo. Eu, pelo menos, assim, se eu conheço e vejo que tem amigos em comum, eu vou perguntar, vou falar, e ele? É uma pessoa legal, bom caráter, trabalhador? Como que é? Você sabe sobre ele? Eu acho que, assim, hoje pelas redes sociais, você também consegue saber muito sobre a pessoa. Aí você vai colocar seus princípios. O que é o mínimo que a pessoa tem que ser? Exato. Pra estar do meu lado, ela tem que pensar mais ou menos como eu, gostar das mesmas coisas, porque quando é muito diferente, não tem como dar certo. É verdade. Antigamente, na minha época, né, já sou antigo, para a mulher conhecer o seu futuro marido, ela ia perguntar para a mãe, para saber como ele é em relação à mãe, se ele era um filho respeitoso. Ainda hoje vocês fazem essa pesquisa? Com certeza. Eu faço. Com certeza, Geraldo. Eu também faço super. Eu acho que se o homem não respeita a mãe, que é a mulher, a principal mulher da vida dele, quem dirá uma mulher que nem do sangue dele é?
né? Então eu acho que... Começa por aí. Começa por aí. É. Eu acho que a bagunça já começa aí. Então eu acho que se você não olhar, observar essas coisas antes de um casamento, antes de um relacionamento, eu acho que isso já é um grande problema pra mulherada que tá em busca de alguém. Você tem essa opinião, ok? Não, eu acho também. Eu acho que é o que a Mayara falou tudo, né? Se ele não trata bem a própria mãe, que é a mulher mais especial, mais importante da vida dele, ele vai tratar quem? Agora, um outro detalhe que me chamou a atenção nessa pesquisa que eu acabei de falar aqui, no início do programa, é que essas mulheres que fazem parte dos 45% dos lares que elas administram, na sua grande maioria não tem curso superior. Vocês entendem que hoje a mulher que administra a sua própria casa, porque houve uma separação, ela não consegue um maior espaço no trabalho, porque muitas vezes, ou na sua grande maioria, é importante você ter um curso superior, né? É fundamental, né? Fundamental. É o né? mínimo. É o mínimo. Você entende que hoje essas mulheres que houve a separação muito cedo, elas começaram a administrar a própria casa, então isso fez com que ela não tivesse condições, me ajuda em casa, de não ter a oportunidade de fazer um curso superior? O que vocês acham? Eu acho que na geração de hoje as mulheres estão diferentes. Eu acho que a gente já busca essa... Você consegue fazer pela internet. Eu acho que a gente já busca se profissionalizar, estudar desde nova. Até antes de... Na verdade, a gente quer casar antes de acabar. Depois que acaba tudo, né? Na verdade, assim, a gente pensa num casamento hoje em dia, ou num relacionamento mais sério, depois que a gente já terminou a faculdade e tá estabilizada financeiramente. Hoje em dia a gente pensa um pouco assim, mas eu acho sim que as mulheres hoje, depois de uma separação, têm dificuldade para arrumar emprego por ter cuidado da casa, vivido para a família e não ter tido essa oportunidade. Porque assim, gente, é complicado você cuidar de filho, marido, eu não tenho ainda, né? Mas eu falo mesmo por mim, eu faço mestrado, isso ocupa absurdo do meu tempo. Sabe, porque você tem que estudar, você tem trabalho para apresentar, enfim, são anos, né, de faculdade, não é uma coisa que você faz em meses, são anos, e tem que ter uma dedicação. Então eu acho que realmente isso é um problema para as mulheres que acabam se separando e não tendo como... Qual é a sua opinião? Eu acho que as mulheres que casaram mais jovem, elas acabaram sendo muito corrido para cuidar de filho, e não conseguiram se especializar e ter uma formação. Se você começar a olhar por outra estatística, mais assim, de uma classe C e D, sabe? Porque comparando com as pessoas que têm uma condição um pouco melhor, não, eles vão estudar e tal. Mas é mais ou menos isso, então elas não tiveram tempo, mas hoje em dia eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas olha, uma coisa eu digo a você, o ensino à distância não é fácil. Eu estou fazendo pós-graduação em gestão pública à distância, estou falando 2 cursos à distância, está sendo muito difícil. Não, é difícil. A distância é muito mais difícil do que o presencial. Também acho. Porque no presencial você tem dúvidas, você pergunta, o professor responde na hora. Então, à distância você não tem para quem perguntar. Né? Você pode fazer a pergunta, vai demorar uma eternidade para responder. Né? Mas enfim, estou conversando aqui com a assessora política, a Mayara Lara, e a empresária, a Keiko. Agora, gente, uma coisa que me chama a atenção, que as mulheres, elas gostam de ditar a moda, né? Em casa, por exemplo, a Dona Maria que escolhe tudo, até o perfume desse lindo apresentador aqui, que está falando aqui. Não ria, Felipe Pó e Lucas Braga. Se rir aqui, o bicho vai pegar, velho. Vou falar para vocês. Agora, é verdade, Mayara e Keiko, que hoje a moda que vocês gostam de ditar, vocês também começam a exigir de quem vem fazer parte do seu relacionamento? Keiko? Não. Roupa? Eu já, sim. Você começa a exigir, tipo assim, você não vai... Do jeito que você anda não é legal. Não, eu acho que sim. Não, a mulher ela tem que ter sabedoria, né? Então eu acho que, por exemplo, você não gosta de um tipo de roupa que ele use. Sei lá, às vezes o cara quer usar um shorts curto, não sei lá. Não sei agora, pensando assim, em algo que eu não goste.
Mas eu acho que sim, a mulher pode dar uma sugestão. Amor, põe isso aqui, eu acho que você fica mais elegante. Eu acho que essa roupa não tá combinando pra ocasião que a gente vai. Assim, eu acho que faz a barba, corta o cabelo. Eu acho que a mulher, eu acho que isso também é um dom da mulher. Cuidar do marido e do homem que ela estiver. Então, eu acho que é muito de nós. Eu pelo menos, opinião... Assim, eu super dou opinião sobre roupa. Que você tá com a pessoa, eu acho que a gente vai se alinhando mais. Então, um vai pegando um pouco o jeito do outro, de tudo, né? E até na roupa, do jeito de se vestir, a gente acaba ficando muito parecido. Quando tem sintonia, é assim. Então, vocês acham que a sintonia do casal é primordial nessa coisa? Certeza. Por exemplo, porque, olha, a minha esposa gosta ela compra tudo em casa. Perfume... Até meia, ela compra tudo. E aí eu me acostumei, eu me acomodei. Né? Mas é bom isso. Sabe? Porque eu percebi que ela tem bom gosto da escolha. E ela tem um hábito, eu não sei se as mulheres fazem isso quando tem filho de adulto, né? Que sobra pro cartão do marido, ela vai comprar. Os meus 2 filhos casados. Aí ela vai comprar um negócio pra mim. Para esse cidadão. Daqui a pouco ela chega com os filhos e digo, vem cá. Não, mas os filhos casaram, mas permanecem meus filhos. Eu acho isso um mal barato. Né? Não é toda mãe que tem esse pensamento. Né? Você acha que a maneira como você educa seus filhos, ele vai crescer te respeitando ou não? Claro, qual é a sua opinião? Claro, mas eu acho que é muito de exemplo, né? Esses dias eu estava com meu filho e eu falei assim, você é assim porque você aprendeu com seu pai ser assim, né? Ele veio muito o exemplo nosso. Então a gente nunca precisou brigar com ele, nunca precisamos dar bronca, a gente conversa com ele, né? Mas tudo é exemplo, né? A forma que ele vai conviver com a gente. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né? Então é mais ou menos assim, ó. Mayara, você não tem filho, você é solteira, mas você acha que a maneira como a sua mãe te educou, que seu pai te educou, eles continuam sendo a tua referência ou não? Sim, com certeza. Eu acho que os pais, eles ensinam a gente, né? A gente olha para os pais e, na verdade, a imagem dos pais é a primeira coisa quando a gente é criança que a gente vê, né? A gente não vê do professor, a gente vê do pai e da mãe. Então, tudo que eles fazem, o modo que eles vivem, a gente tem muito disso. Então, a gente olha para o pai e para a mãe como uma referência de pessoa, de caráter. Então eu olho minha mãe e falo, nossa, ela é uma mulher de caráter. Eu olho meu pai e vejo ele um homem de caráter. E é assim que eu quero ser com os meus filhos, com meu marido e quando eu for adulta, né? Assim, tiver a minha família. Então eu acho que sim, os pais... Continuam. Agora, gente, uma preocupação dos pais, eu conheço muitos que agem, eu fiz isso com os meus filhos, eu sempre quis saber quem eram os amigos dos meus filhos. Isso é primordial. Porque, vocês entendem, se você descobrir com quem seu filho anda, você vai entender que a educação que você está passando para ele está respeitando. Você entende dessa maneira? Claro, com certeza. Até porque no meio que a gente vive, a gente acaba ensinando um pouco e pegando um pouco o jeito daquela pessoa também, né? E vamos supor, os filhos mesmo são assim, tem tribos diferentes, jeitos diferentes. Então, tudo vai depender muito das amizades. As amizades influenciam muito, eu acho até. Você tem essa opinião, Mayara? Eu acho, sim. Eu acho que os pais têm que ficar com certeza de olho nas amizades, se são amizades que agregam ou se são amizades que vão levar o seu filho para um caminho errado. Eu acho que os pais, eles ensinam, mas é até a página 2, né? Você não tem muito como... falar pro seu filho, olha, isso você não tem como controlar ele, colocar um GPS e saber o que ele tá fazendo. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente aprende durante a vida são com os nossos amigos, né? Se você parar pra pensar, a nossa adolescência a gente tá mais com os amigos que com os pais. A gente já não quer mais sair com os pais. Ai, filho, vamos viajar. Não, pai, vou viajar com meus amigos. Então, acaba sendo assim. E eu acho sim que isso dos pais terem essa preocupação em relação aos amigos é essencial, porque você não sabe se é um amigo que está levando ele para um bom caminho ou para um mau caminho. Isso que eu estou comentando com vocês, o ano passado, eu ouvi uma história muito triste. Uma senhora criou o seu neto com muito cuidado até os seus 18 anos. Quando ele ficou adulto, ele decidiu que a avó não tinha condições de dar
o melhor tênis para ele. Ele começou a sair com um grupo de amigos que tinham os melhores tênis e as melhores marcas. Resumindo a história, um determinado dia, a avó foi visitá-lo na prisão porque ele roubou um tênis. Aí, a pergunta que fica para você em casa: você conhece com quem o seu filho ou sua filha está saindo? Porque, do contrário, você vai ser surpreendida. Como, por exemplo, última pauta do programa de hoje, a gravidez na adolescência. Ok, você entende que a gravidez na adolescência existe um culpado? Claro. Eu acho que são os próprios jovens, porque hoje a informação está aí. Então, se acontece isso, foi porque eles mesmos agiram errado. Eles mesmos, foi burrice deles mesmos. Uhum. Você acha que hoje... Não é a mãe ou o pai, não. Não é a mãe ou o pai? Não. É do próprio adolescente, eu acho. Um pouco, né? Tipo assim, acho que 30%, 40% é da mãe e do pai de não instruir o filho as coisas. Mas as informações estão aí para todo mundo. Você, Mayara, você entende que a gravidez na adolescência existe um culpado? Olha, eu acho que não existe um certo culpado, mas eu acho que os pais, eles devem ensinar o caminho que o filho deve andar. Então, eu acho que eles sim devem ensinar o filho e a filha sobre os métodos contraceptivos. Eles devem ensinar que não é uma idade talvez correta para se ter um namoro. Eu acho que tudo vai muito do que o pai e a mãe vai ensinar ao filho, né? Então eu acho que não tem um culpado. Porque assim, eu falo mesmo por mim, eu fui adolescente, a gente não ouve mais os pais, chega uma certa idade, né? Por quê? Porque você começa a querer fazer as coisas, filho teimoso, você quer viver, né? Mas aí quando acontecem as coisas erradas, sim, aí vai buscar o conselho do pai. com certeza. Mas não deveria. Não deveria. Não, mas peraí, opa! Não deveria. Vocês ouviram o que ela falou aqui agora? Quando chega na adolescência, a palavra da Mayara. Verdade. Ela não ouviu mais do papai e a mamãe. Foi isso que eu ouvi, Mayara? Não, assim, eu sempre respeitei muito a opinião Não, ninguém tá falando de respeito. Você falou aqui que não ouvia. Não, eu queria aprontar, né? Tipo, você tem, sei lá, 17 anos, você quer aprontar, você quer sair, você, sabe, é normal da idade, né? Na verdade, é errado, óbvio que é errado. Eu hoje, como cristã, eu vejo de outra maneira, eu vejo outros ensinamentos, mas na época eu nem era, os meus pais também não, então é uma vida que você acha que é normal, né? Ah, eu vou sair com meus amigos, eu vou pra balada, eu quero bagunça. É algo que, na adolescência, a maioria, né? Dos adolescentes vivem isso, né? Então você foi uma adolescente que deu muito trabalho. Eu dei um pouquinho, assim, eu preciso conhecer sua mãe e seu pai. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca dei trabalho, assim, dos meus pais terem que me buscar em lugares, nada disso, assim. Eu acho que eu era mais, assim, bagunceira mesmo. Eu dei mais trabalho na minha infância, que eu gostava de subir em árvore, caía, quebrava o dedo. Quem diria? Eu era bem assim, sabe? Eu era a gente olha assim... Olha só, a gente olha pra pessoa, não imaginava isso. Agora, que você acha que o adolescente hoje, é isso que a Mayara está falando, não tem o hábito de ouvir toda hora os pais? Exatamente por isso que é importante eles saber com quem está andando, né? Porque realmente eles acham que pode tudo, pode fazer tudo, que sabe tudo, que o que o pai fala já... É ultrapassado. Tá chato, ai, meu pai é chato, minha mãe é chata, mãe não me beija aqui na frente dos meus amigos. Ou não me deixa em frente à escola. É coisa de Meu Deus do céu, não me deixa em frente à escola e não me abraça. Ou não me dá um beijo. É isso, não é verdade? Uma coisa assim que não é... Gente... Não, e depois que a gente cresce, a gente fala, meu Deus, mas por que eu agi dessa forma, né? Assim, não tem um nexo. Não tem assim uma base, né? Não tem uma base. Agora, gente, pra gente encerrar o programa, que tipo de conselho, se é que é a palavra certa, você daria para alguém que quer começar uma vida nova, tá chegando em Guarulhos e precisa encontrar amigos? E quais os critérios para se fazer um bom relacionamento, na sua opinião? Eu acho que a gente tem que ter princípios, como a gente estava falando. Você tem que colocar... Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu prezo para os meus amigos, entendeu? Então, você tem...
Agora, vamos supor que a pessoa veio morar aqui, não conhece ninguém. Ela tem que frequentar alguma coisa, ou frequentar uma igreja, ou onde ela se sente melhor, porque dentro daquele lugar ela sabe que vai encontrar pessoas boas, né? Sim. Keiko, aliás, eu quero te agradecer, de verdade. Eu que quero te agradecer. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, foi assim um privilégio entrevistar você. Obrigada, adorei também. Mande um grande abraço, meu amigo São Paulino Rogério. Pode deixar. Agora, Maria Lara, estamos aguardando que em breve, eu creio que a Maria vai fazer parte do quadro de apresentadores da TV Guarulhos. Estamos aguardando, ansiosos aqui, né? A Maiara, que é sempre alegre, diferenciada na sua maneira, né? Maiara, assessora política, que tipo de mensagem você gostaria de passar para o jovem? Bom, eu acho que hoje o jovem ele tem que saber o caminho certo em relação a com quem ele anda, o que ele deve fazer. Eu acho que se você tá um pouco perdido, chegou aqui em Guarulhos, não sabe, ai meu Deus, mas que amigos eu faço? Bom, eu como cristã, eu acho que você deve ir pra igreja. Lá sempre tem projetos e coisas legais que você pode se enturmar com a galera. São pessoas do bem, são pessoas que seguem Jesus, vivem Jesus, que querem uma vida melhor. Então eu acredito que se você é uma pessoa que tá chegando agora e não sabe, ai meu Deus, mas eu não sei com quem andar, ande com pessoas do bem, com pessoas que vão te agregar, que vão te levar para mais longe, que vão te ajudar nos seus estudos, com o seu trabalho. Então não fique perdendo tempo com amigos que te levam para o mau caminho, entendeu? Que falam, vamos aprontar isso aqui, vamos fazer essa coisa errada ali. Não, faça o que é certo, entendeu? E a vida do jovem é isso, você tem que pensar sempre em fazer o correto. Não vai ir pro caminho errado, não, que isso não dá certo, não. A fatura é cara. Gente, obrigado, Maiara. Obrigado, Keiko. Hoje, o debate Guarulhos especial no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, segunda-feira, dia especialíssimo, porque, afinal de contas, a mulher, ela faz parte da nossa história. Muito obrigado pela sua audiência comigo hoje. A dobradinha nota 10, Felipe Pó e Lucas Braga. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.